Vocês estão vendo a tela aí, gente? Estudos de coorte? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Os estudos de coorte, né? Eles são estudos que têm por característica acompanhar uma população ao longo do tempo, tá? Então, eu parto de uma população onde a doença não está presente. Então, no início do estudo, eu tenho que pegar pessoas que não têm a doença que eu quero estudar, né? Eles não estão doentes. Eu vou identificar algumas características, né, dessa população, características individuais e sociais e de vários, né, de trabalho, educação, atividades que exerce, uma série de coisas, né, que a gente chama de exposições, tá? Exposições. Então, eu vou tentar, nesse estudo, partindo de uma população sem a doença, então eu preciso, né, ter certeza que a doença não está lá, então aí eu preciso do diagnóstico, né, para definir quem é doente e quem não é doente, e aí entre essa pessoa, a população que não tem a doença, eu vou comparar diversas exposições. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo voltado para entender os fatores associados ao infarto agudo do miocárdio na população após os 40 anos. Então, minha amostra ela vai começar uma população com pessoas de 40 anos ou mais. Vou fazer alguns exames, né, ou ver o histórico médico dessas pessoas, vou fazer alguns testes para ver se alguém ali já sofreu um infarto, ou, né, tem ali um infarto agudo do miocárdio, já teve, né? E eu vou então, pegando aqueles que não têm a doença no momento, eu vou acompanhar ao longo do tempo. E vou comparar dentro dessa população subgrupos de expostos e não expostos. Então, eu posso comparar os fumantes com os não fumantes, eu posso comparar os obesos com os não obesos, os sedentários com os não sedentários, e assim por diante, né? E nessas comparações, então, eu vou tentar identificar fatores que aumentam a incidência da doença, né? Então, eu parto de uma população sem doença e vou tentar identificar os casos novos que surgem no período do acompanhamento. Essa que é a característica básica do estudo de coorte, tá? Bom, se a gente pensar nos estudos como um todo, a gente tem uma classificação, né, que a gente pode usar, primeiro separando, né, se o estudo é um estudo observacional ou se é um estudo experimental. Um estudo experimental, o que caracteriza esse estudo é que o investigador atribui a exposição a alguém. Por exemplo, nos estudos experimentais das vacinas do Covid, né, você tem um grupo de pessoas sem Covid, onde uma parte delas vai receber a vacina, a outra parte vai receber o placebo. E depois nós vamos acompanhar e medir, né, tanto a incidência da Covid entre vacinados e não vacinados, como outros eventos secundários, como mortalidade, internação, necessidade de intubação, né, para ver os impactos da vacina. Se o estudo é um estudo onde o investigador atribui a exposição, eu vou chamar de estudo experimental. Aqui se encaixam os casos, os ensaios clínicos, né, randomizados duplo cego, tá? Bom, se o estudo, o investigador não interfere na exposição, vai se chamar de estudo observacional, tá? Nesse tipo de estudo observacional, o investigador apenas acompanha os fatos, ele não interfere na exposição, tá? O estudo experimental, eu só posso fazer estudo experimental se ele for
terapêutico, ou seja, teste de um medicamento ou de uma técnica cirúrgica. Eu posso fazer, se ele for preventivo, né, no caso da vacina, ou a recomendação de atividade física, né? Então isso é preventivo. Ou se ele for diagnóstico, eu estou validando um novo teste diagnóstico, uma nova técnica de diagnóstico, tá? Porque nesses casos eu estou fazendo alguma coisa que traz benefício para as pessoas, ou trará. Eu não posso fazer um estudo experimental, por exemplo, para verificar se o cigarro faz mal para a saúde, né? Porque eu vou estar expondo uma população sem doença a um agente que eu tenho, a minha hipótese é exatamente se é que aquele agente causa doença, né? Então não seria ético, não é ético eu fazer essa exposição no estudo. Quando eu faço um teste do medicamento, onde eu dou placebo para um grupo e a vacina para o outro, eu estou buscando identificar se a vacina é eficaz. E na hora que eu comprovar que ela é eficaz, todos serão vacinados, né? Agora, eu não posso expor, né? O estudo não pode fazer que algumas pessoas se exponham a uma condição potencialmente nociva para eu estudar o que vai acontecer. Então, no estudo observacional, o investigador não atribui a exposição. Nós vamos observar, tá? O estudo de coorte, ele parte, então, de uma população que não tem a doença. Eu vou pegar essa população que eu vou acompanhar, né? Essa população, ela tem características próprias dela, por exemplo, fumar, alimentação, ela tem características biológicas, né? Idade, sexo, raça, etnias, né? Então, tudo isso pode influenciar a ocorrência da doença. Então, eu vou, nesse estudo, verificar quem é exposto e quem não é exposto, e aí eu vou estudar durante um tempo que seja suficiente para a doença aparecer e ver a incidência desses casos e comparar a incidência entre quem estava exposto e quem não estava, tá? Então, o estudo observacional, a característica fundamental dele é que ele não atribui a exposição. O investigador não atribui a exposição. Eu estou só tentando fechar meu zap aqui, porque tem um moço da PUC que não para de me mandar mensagem, porque depois eu vou olhar o que é. Por isso que ele chama observacional, tá? O que vai fazer? Então, um estudo que é observacional. Quando ele faz comparação, como por exemplo, isso no caso é o estudo de coorte, né? Quando a outra coisa que eu vou olhar é se ele está comparando grupos ou não. Se ele está comparando grupos, no nosso caso, grupos de exposição, eu vou chamar de estudo analítico. Se ele apenas descreve as características da população, gente, e quando eu falar apenas descreve, isso aqui não é porque esse estudo não seja importante. Só para dizer que ele não compara, ele descreve, né? E quando você faz uma boa descrição da evolução da doença da população, você está ali construindo, explicitando a história natural da doença, que é um conhecimento fundamental para a gente poder agir na prevenção. Então, sendo um estudo analítico daqueles que fazem a comparação entre grupos, né? Ele vai chamar então de estudo analítico. Esses estudos analíticos têm vários tipos. Nós vamos trabalhar hoje com esse de coorte e o de caso controle vai ser mais ou menos junto, porque eles têm algumas semelhanças, tá? Depois nós vamos ver o transversal e outros tipos, né? Como o experimental, que estaria do lado de cá, e também os estudos ecológicos, tá bom? Então, toda vez que a gente vai classificar um estudo, nós vamos tentar usar essas três. Oi. Rapidinho. Ontem eu não pude assistir a sua aula e aí eu estou um pouco perdida. Quando você fala aqui no estudo de corte, a gente parte de uma população que não tem a doença. É para a gente analisar essa população. É o que vai levar ao desenvolvimento dessa doença ao longo do tempo pelos hábitos dessa população? Isso, por exemplo, olha, no final da década de 40, dois pesquisadores, dois médicos ingleses, é o Richard Doll e depois eu lembro o nome do outro.
Bom, então eles fizeram um estudo com os médicos ingleses. O que eles fizeram? Eles queriam estudar o impacto do tabagismo sobre doença cardiovascular e câncer de pulmão, entre outras coisas. Então, eles mandaram uma carta para todos os médicos da inglesa, acho que tem mais de 30 mil médicos, e essa carta foi enviada para todos os médicos. Uma grande parte respondeu, e ali tinha um questionário para ser respondido. Esse questionário, eles relatavam se eram fumantes ou não, entre outras coisas, e quantos cigarros fumavam por dia, tá? Quantos cigarros fumavam por dia. A partir dessa informação, eles começaram a acompanhar todos os óbitos de médicos que ocorriam naquela população. Então, eles tinham o dado inicial, identificando as pessoas, né? E depois, pelo atestado de óbito, eles foram vendo as causas de morte. Esse estudo levou décadas, né? Até 2004 ainda tinha saído publicações novas desse estudo, né? E esses dados, acho que a parte deles ainda continuam sendo revistos, né? Então, eles viram então, acompanhando isso durante algumas décadas, que aqueles que fumavam tinham uma maior probabilidade de morrer de câncer de pulmão ou de infarto agudo do miocárdio, né? Doença isquêmica do coração. Bom, e como é que eles fizeram isso? Usando aquela informação inicial, onde eles sabiam quem fumava e quem não fumava, né? Eles estavam estudando causa de morte, né? Todo mundo estava vivo, então, ok. E ao longo do tempo, eles foram registrando esses óbitos e comparando. Então, eles viram que não só o fato de fumar aumentava a morte, na taxa de mortalidade por câncer de pulmão e por doença isquêmica do coração, como também havia uma relação entre a quantidade de cigarros consumidos por dia e a taxa de mortalidade, né? Eles encontraram que havia, então, um gradiente dose e resposta. Quanto maior a exposição ao cigarro, maior a probabilidade de morrer de câncer de pulmão ou por doença isquêmica do coração. Tá? Então, o estudo de coorte é isso. Eu parto de uma população sem a doença, identifico possíveis exposições e acompanho ao longo do tempo. E vou medindo a incidência daquele evento que eu quero estudar nessa população, né? Eu vou medindo essa morte por essas causas na população e vou calculando o risco, então, de morrer, nesse caso aí, de câncer de pulmão ou doença isquêmica do coração, e comparando fumantes e não fumantes. E entre os fumantes, a quantidade de cigarros fumados por dia. Ficou clara, Bárbara? Foi Bárbara que está falando? Entendi, sim. Uhum, Tá bom? obrigada. Então, assim, nesse processo de investigação aí, você falou que ele vai ter duas formas. Você pode repetir de novo para mim, de novo? A parte experimental ou observacional, a diferença entre elas? A diferença. A experimental, a gente chama de estudo experimental, são os estudos onde o investigador interfere na exposição. Eu dei o exemplo por exemplo, a verificação se o medicamento é eficaz para tratar uma doença, né? Então, eu vou pegar um grupo onde todos têm a doença, para uma parte do grupo eu vou dar a droga que eu estou testando, para outra parte eu vou dar o placebo, né? Se é uma doença nova que não tem nenhum medicamento, o teste é feito com placebo, né? Quando começou, por exemplo, os testes de medicamento contra a AIDS, contra o HIV, né? O teste era feito contra placebo, ou seja, uma substância inerte, né? A gente usa depois, quando a gente for estudar, ver os estudos experimentais, a gente vai ver mais com detalhe isso, tá? Então, o experimental é esse, é um estudo onde o investigador atribui a exposição, tá? E o outro são os estudos observacionais, onde o investigador apenas observa, né? Os médicos ingleses lá que fizeram aquele estudo, os dois, Doyle e Hill, Richard Doyle, e o outro era Hill, esqueci o primeiro nome dele. Eles não obrigaram ninguém a fumar ou deixar de fumar,
né? Eles simplesmente pediram para as pessoas informar se fumavam ou não. E aí eles foram acompanhando ao longo do tempo, né? Então, ele não interferiu na exposição, ele apenas observou, tá? As pessoas fumam por uma decisão pessoal, né? Não é proibido, não é ilegal, não faz bem para a saúde, hoje todo mundo sabe, né? Mas ele não pode proibir alguém de fumar, nem obrigar alguém a Pronto, fumar, né? prof. Muito Tá? obrigada, viu? Agora esclareceu. Então vamos lá, gente. E nós vamos sempre tentar classificar os estudos em cima desses três elementos. A posição do investigador, se ele interfere ou não interfere. Se ele interfere na exposição, então é um estudo, vai ser um estudo experimental, né? Se ele não interfere, vai ser um estudo observacional. Outra coisa importante é a referência temporal, tá? Estudos que possam definir causa, relação de causalidade, eu tenho que conseguir estabelecer a sequência temporal. Porque para alguma coisa ser causa da outra, a causa tem que preceder o efeito, né? Então, nem todos os desenhos de estudo permitem estabelecer causalidade. Eu posso até definir que teve uma associação estatística. Mas se eu não consigo estabelecer a relação temporal, eu não posso pensar em causalidade, tá? Só a relação temporal não define causa. Mas sem relação temporal, não existe possibilidade de causa, né? Só pode, a causa sempre tem que preceder o efeito. Então, o estudo de coorte, o estudo de caso-controle, permite estabelecer essa relação temporal. O estudo experimental também. Outro indicador importante para a gente entender os estudos é a unidade de análise, né? No caso do estudo de coorte, a unidade de análise é o indivíduo, quer dizer, eu estou medindo a exposição e a doença em cada um dos indivíduos que participam do estudo, né? Depois nós vamos ver um tipo de estudo que a gente chama de estudo ecológico, que não consegue se estabelecer causalidade, né, porque ele não mede aquele efeito no indivíduo. Ele tem uma medida para o grupo, mas não para cada indivíduo. Mas depois nós vamos ver esse estudo. Então, o estudo de coorte eu classifico como estudo observacional, porque ele não interfere na alocação da exposição. Longitudinal, porque a referência temporal dele é longitudinal, eu posso separar o antes e o depois, identificar o antes e o depois. E a unidade de análise é o indivíduo. Todas as informações são colhidas sobre o indivíduo, um a um. Tem estudos que também, além de usar dados individuais, eles usam dados que não são só do indivíduo. Por exemplo, eu posso usar os dados individuais, mas também estratificar a minha análise pela região onde a pessoa mora, né? Então, assim, dessa forma, eu quero saber qual é o nível de escolaridade média dessa região, qual é o nível de renda dessa região. Então, eu posso ter uma medida de renda individual, né? Esse cara aqui ganha tantos por mês, tantos salários mínimos por mês, e comparar, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, com o resultado para a saúde. E posso também estabelecer outros níveis que não são no indivíduo, né? Mas que me permite também estratificar. Mas para ser capaz de identificar a causa, ele tem que chegar no indivíduo. Porque senão nós vamos ver, quando a gente for ver os estudos ecológicos, que eles dão boas dicas, mas não conseguem identificar a causa, porque eles não trabalham com o indivíduo. Então, estudo de coorte, observacional, longitudinal, unidade de análise do indivíduo. Ok aí, gente? Bom, o estudo de coorte ele tem uma abordagem que a gente classifica como intuitiva, né? Você entender a relação entre fatores de risco e as doenças, né? Então, começa por aqui, ó. Definição da população do estudo. Uma população sem o evento de interesse. Gente, vocês lembram a definição de incidência? Hein? Nós vimos lá no primeiro período. O que é incidência?
Quem lembra o que é incidência? Todo mundo tirou 0 na prova de incidência? Henrique, Oi. incidência é o número de pessoas sob uma situação de risco que estão infectadas, mas só que isso não leva em consideração um tempo decorrido, porque aí passaria a ser prevalência. Então, são quantas pessoas pegaram uma determinada doença em uma amostra. Você misturou um pouco a incidência com a prevalência, né? A proporção de pessoas que têm a doença em determinado momento, isso é prevalência, né? É o estoque geral. A incidência verifica os casos novos, aqueles casos que no início da observação não existiam e que vão ocorrer durante o tempo que você está observando, né? O pressuposto para você calcular a incidência, a primeira coisa aquela pessoa naquele momento não tem a doença, né? Porque se ela já está doente, ela não vai ser um caso novo, né? Ela já é um caso prevalente. A incidência, ela tenta medir essa dinâmica da pessoa passar do estado de não doente para doente, né? Então, a gente conta os casos novos. Por isso que o início do estudo de coorte, a definição da população de estudo, né? População sem o evento de interesse. Por isso que a gente pode falar uma população sob risco. Quer dizer, tem que ser uma população que não está doente, mas que pode adoecer por aquela doença. O exemplo, né, mais óbvio do mundo se eu quero estudar câncer, a incidência de câncer de colo de útero, eu só posso fazer isso com mulheres, né? Porque o homem não tem o risco de ter câncer de colo de útero. Então, eu pego uma população, quando eu falo uma população sob risco, é uma população que não tem a doença, mas que pode tê-la. Então, eu vou acompanhar essa população ao longo do tempo. Então, o estudo de coorte começa com isso. Uma população sem a doença. Tá? É o ponto de partida. Porque eu quero estudar os casos novos, eu quero estudar aquela dinâmica de quem não estava doente tornar-se doente. Né? É esse processo aí que vai acontecer ao longo do tempo. Né? Então, parte de uma população sem doença. Nessa população, eu vou identificar características da população que são medidas no início do estudo. É o que a gente chama linha de base do estudo. Né? Tem um estudo feito no Brasil que chama ELSA, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Esse estudo ele inclui 6 ou 7 universidades e centros de pesquisa, a UFMG, a Federal da Bahia, a Federal do Rio de Janeiro, a Fiocruz no Rio de Janeiro, a USP, a Federal de Porto Alegre, a Federal do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e a Federal do Espírito Santo. São essas as unidades. Então, esse estudo é feito com professores e funcionários dessas instituições. Ele começou, se não me engano, em 2009, 2008, acho que foi isso. E vem sendo feito, então, desde então. Essa população, que inclui quase 15 mil pessoas, no início do estudo foi feita uma série de testes, exames, esses participantes são todos voluntários, né? Cada universidade fez um convite aos seus professores e funcionários para participar. Os que aceitaram participar começaram o estudo. Ali no início do estudo foi feita uma série de exames para identificar quem já tinha e quem não tinha alguma doença, tá? E também uma série de questionários e exames também para ver condições das pessoas, desde dados físicos, genéticos, de imagem, como também questionários para poder conhecer a vida pregressa daquela pessoa, seus hábitos, etc. Essas pessoas, então, por exemplo, tem um estudo sobre a incidência de diabetes. Nesse estudo de incidência de diabetes e fatores de risco, só participam aqueles que não tinham diabetes no início
do estudo, né? Aqueles que não tinham diabetes no início do estudo. Então, esses que não tinham diabetes, eles vão sendo acompanhados, os testes são repetidos periodicamente, e aí vai se medindo a incidência da doença. E comparando essa incidência com fatores de exposição anterior. Então, estou estudando diabetes, então estou olhando, esse cara é sedentário, ele tem história de diabetes na família, ele é obeso, como é que é a dieta dele, né? Então, com esses elementos que se conhece do indivíduo, vai se avaliando, né? Vai acompanhando ao longo do tempo, e à medida que os casos novos de diabetes vão aparecendo, então os casos incidentes vão aparecendo, começa a se fazer a comparação dos que se tornaram diabéticos com os que não se tornaram diabéticos, levando em conta aquelas informações escolhidas no início. A idade, o sexo, a raça, a escolaridade, a renda, né? O tipo de dieta, se consumia álcool, se não consumia, e isso é que vai ser comparado para ver se quais fatores estão associados a uma maior incidência de diabetes. Até aí tudo bem, gente? Então, ó, população sem doença, eu defino na linha de base as características e vou separar entre expostos e não expostos. Expostos e não expostos é diferentes exposições, né? Então, um indivíduo pode ser, num estudo, se o estudo ele pode ter uma exposição, o outro tem outra, a gente compara a presença e a ausência dessa exposição com o resultado da incidência ao longo do tempo. Tá? Bom, nesse estudo, então, a população é acompanhada ao longo do tempo, né? É acompanhada ao longo do tempo, e eu posso comparar a ocorrência dos eventos, pode ser, então, a pessoa que não era diabética passar a ser diabética, pode ser a ocorrência de um infarto agudo, pode ser uma mudança em algum marcador biológico, né? Então, a pressão subiu ou a capacidade de injeção de sangue do coração diminuiu. Eu posso estudar N coisas, né? Eventos como um diagnóstico ou outros impactos na saúde dessa população. Tá? Então, ó, definição da população sem a doença, população sob risco, identificação das características e atributos desses indivíduos, né? Acompanhar a população ao longo do tempo e comparar a ocorrência dos eventos entre os diferentes grupos de exposição. Tá? Então, esse é o estudo de coorte. Coorte, gente, designava uma parte do exército romano que marchava junto, né? Então, a ideia de coorte é você pegar uma população, né, que marcha junto, que você vai acompanhar aquela população ao longo do tempo. Tá? O nome de coorte vem daí. Alguns exemplos aqui, ó. Estudo de Framingham. Vocês já ouviram falar desse estudo de Framingham? É um estudo da década de 40, né? E muitas das coisas que a gente usa hoje, somente em cardiologia, começaram a ser estudadas aí, né? Então, quando a gente fala sobre colesterol, quando a gente fala de atividade física relacionada à saúde cardiovascular, isso saiu desses estudos populacionais, estudos longitudinais, acompanhando um grande número de pessoas, onde foram sendo identificadas os fatores de risco e os desfechos relacionados com esses fatores de risco. Tá? Então, esse estudo começou na década de 40, a coorte ela foi definida, né? Foi construída pelos moradores da cidade, acho que acima de 30 anos, se não me engano, e esse estudo identificou a maioria desses fatores de risco que hoje a gente considera clássico para a doença cardiovascular, né? Acho que todos vocês têm ideia de que a hipertensão está associada a doenças cardiovasculares, né, vasculares mais graves, que os níveis elevados de colesterol estão também associados ao infarto, né? Que o tabagismo está associado com o risco de doença cardiovascular e câncer, né? Então, isso aí já é dado como um conhecimento... Ô, Henrique, Oi.
Deixa eu te perguntar, essa comparação de eventos entre os grupos é entre os expostos e não E não, expostos? isso. Tipo assim, fumante e não fumante? Ou é uma comparação, tipo, um fumante que fuma um maço por dia e outro que fuma 2 maços por dia? As duas Aí coisas. compara esses dois grupos. Não, você pode comparar vários grupos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, na questão do cigarro, né? Compara o fato. Como é que você faz isso? Você pode estratificar esse grupo em vários subgrupos. Por exemplo, eu posso ter o não fumante, nunca fumou na vida, é um grupo. Depois eu posso ter o fumante que fuma 5 cigarros por dia, o fumante que fuma 10 cigarros por dia, o fumante que fuma 20 cigarros por dia e o fumante que fuma mais de 20 cigarros por dia. Né? Ainda posso incluir um outro, que é o ex-fumante. Tá? O ex-fumante. Os estudos que, quando tratam a questão do tabagismo, geralmente eles fazem essas comparações. A minha referência é o não fumante. Né? Eu vou comparar, por exemplo, a incidência de infarto no não fumante com os outros vários subgrupos que tiveram contato, que fumam, né, ou já fumaram. Então, eu vou comparar o não fumante com o fumante que fuma 5 cigarros, com o fumante que fuma 10, com o fumante que fuma 20, que fuma mais de 20, com o ex-fumante. Né? Eu posso, então, agrupar, chamar só de fumante e não fumante, não fumante, ex-fumante, ou posso estratificar mais esse ex-fumante. A estratificação é interessante porque, primeiro, mostra as diferenças que tem com relação à quantidade de exposição, né? Isso acontece em alguns casos, não acontece em todos. E, além disso, uma das evidências, né, que fortalecem que aquela relação seja causal é eu encontrar esse gradiente dose-resposta. Quanto mais eu fumo, maior a probabilidade de eu ter infarto. Tá? Então, a comparação ela pode Entendi. ser feita com vários grupos. Gente, tem técnicas, né, de análise estatística, modelos de análise estatística, que permitem você analisar um conjunto muito grande de informações ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, o meu objetivo fundamental é saber o papel do cigarro no infarto agudo do miocárdio. Tá? Mas quando eu estou ali, um estudo observacional, comparando a taxa de incidência de infarto agudo do miocárdio entre quem fuma e quem não fuma, eu tenho que lembrar que essas pessoas, além de fumar, têm outras características. Né? Então, por exemplo, a idade. A idade também pode influenciar no efeito do cigarro com relação ao infarto agudo do miocárdio. Aí eu tenho que também colocar no meu modelo de análise a idade, né? De maneira que eu consiga ver qual que é o efeito do cigarro, independentemente da idade. Mas, além disso, tem outra coisa. Ele é obeso ou ele não é? Porque a obesidade também está associada com o infarto. Então, os modelos de análise, os modelos estatísticos, eles nos permitem também ajustar aquelas medidas por outras variáveis. Então, eu poder comparar o efeito do cigarro, né, e esse efeito independente do sexo, independente da idade, independente de se eu não ser obeso. Tá? Por quê? Essas pessoas, principalmente no estudo observacional, eu não tenho controle sobre as exposições dela. Então, na hora de eu fazer a análise, eu tenho que fazer uma análise muito mais complexa, porque tem vários fatores intervenientes. Né? Além do fator que eu estou mais focado nele, no caso aqui o cigarro, mas tem outros fatores que também levam ao infarto e que eu vou ter que considerar para saber qual que é o efeito do cigarro, independentemente dos outros efeitos. Né? Porque tem o efeito do colesterol alto, porque tem o efeito do sedentarismo, né? Porque tem o efeito da história pregressa desse paciente, tem o efeito genético, né? Os pais morreram de infarto, o irmão morreu de infarto. Né? Então você tem uma série de elementos que vão interferir na sua análise que precisam ser considerados. Tá? Aqui, obviamente, nós vamos tentar mostrar
o desenho básico, né? E acho que isso que é o importante nessa fase. Mas depois nós vamos ler alguns artigos, vocês vão ver que a complexidade das análises pode aumentar muito. E aí é muito importante que vocês tenham um conhecimento básico sobre os desenhos de estudo para poder compreender o que você está lendo no artigo ou no capítulo do livro, né? E entender os limites daquela análise. Porque também aqui são análises que, no final das contas, elas estão usando uma definição estatística para dizer o que é fator de risco e o que não é, né? Com todas as características dessa decisão estatística, que ela não zera o nosso desconhecimento, ela não zera o risco de estarmos errados. O que ela faz é quantificar essa probabilidade de que você tem de estar falando bobagem e você então vê se ela é suficientemente pequena para você topar falar. Quando a gente repete esses estudos em diferentes populações, em diferentes momentos, é que a gente vai consolidando os conhecimentos, né? A gente fala da hipertensão hoje com relação ao infarto agudo do miocárdio, mas não foi só porque aconteceu isso lá no estudo de Framingham. É que essa associação se repete em outros estudos, né? Também, a partir do momento que se entendeu que existia essa associação, os estudos também fisiopatológicos vão demonstrando como é que esse efeito ocorre, né? E isso vai consolidando o conhecimento, tá? Então, cada artigo que é publicado, ele está contribuindo um pouco para a gente consolidar o conhecimento. Pode falar, Lara. Nesse estudo aqui mesmo do Framingham, que você estava falando para a gente, aqui dos Estados Unidos, que fala que a população foi acompanhada por várias décadas. Sim. E assim, o tempo que a gente fica estudando essa população não necessariamente precisa ser esse tanto de tempo? Ou a gente Depende pode do que você está delimitar estudando. Desculpa, te interrompi, desculpa. Por exemplo, Não, se eu estou tranquilo. estudando uma doença aguda, eu posso fazer um estudo de coorte num hospital para estudar incidência de infecção hospitalar. Eu vou fazer esse estudo em semanas, no máximo, né? Agora, se eu estou estudando a incidência de infarto agudo do miocárdio, leva décadas, né, entre o início da doença até o infarto acontecer, podem passar décadas. Então, no estudo de coorte, a gente fala que, em alguns casos, o autor não sobrevive ao estudo, né? Se você pegar o estudo de Framingham, que começou na década de 40, alguns daqueles que começaram o estudo já morreram, né? Mas o estudo está lá. Pode até estar continuando. Tem uma coorte brasileira que começou, né, com recém-nascidos da cidade de Pelotas em 1982, se não me engano. Tem um livrinho sobre isso que é muito interessante, chama... depois eu lembro o nome aqui. O César Vítora, que é o pesquisador, né, que coordena esse estudo desde então, o estudo começou em 82, estudando mortalidade infantil, depois desnutrição infantil. Então, eles pegaram uma coorte de nascidos, né? Todas as crianças que nasceram na cidade naquele ano. Então, eles foram acompanhando aquelas crianças. Aquelas crianças agora já são adultos. E eles continuam acompanhando. Então, é isso. O estudo de coorte, muitas vezes, o pesquisador não sobrevive ao estudo. Ele morre antes do estudo acabar, porque o estudo continua, né? Então, dependendo do que eu estou estudando, eu levo muito tempo. Gente, quais são as principais doenças hoje, em termos de causa de morte e de adoecimento e de invalidez? As crônicas? Isso, exatamente. As doenças crônicas não transmissíveis, doença cardiovascular, doença o câncer, né? Doenças mentais, as demências. Então, para estudar esse tipo de doença, você leva muito tempo, porque ela evolui lentamente. Então, e essas coortes são importantes exatamente porque no momento que a gente mudou o foco, né? Quer dizer, as doenças infecciosas já estavam mais controladas, elas tinham menor papel na mortalidade e no adoecimento, e as doenças crônicas passam a assumir esse papel,
para conhecer as doenças crônicas, para saber como tratar e como prevenir, eu tenho que fazer esses estudos longos, porque é ali que eu consigo ver a história natural da doença e consigo estabelecer os momentos que eu posso intervir, né? Uma doença cardiovascular, ela começa a ser construída ainda na vida intrauterina. Então, você tem né? E isso também, por que mudou a forma da assistência? Porque hoje a gente não trabalha só com grandes campanhas sanitárias de vacinação e de saneamento, como a gente fez para a malária, como a gente fez para a estozoomose, para a febre amarela, para a varíola. Por quê? Porque as doenças não são mais essas só. Essas outras doenças, eu não tenho essa ação pontual que resolve. É uma coisa ao longo do tempo, né? Então, hoje, você tem que ter unidade básica perto da casa da pessoa, para ele poder ser acompanhado ao longo do tempo, né? Desde o pré-natal, e assim que a gente dá conta dessas doenças, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. O outro exemplo é esse coorte de Pelotas, né, que eu falei com vocês aí. Ele começou com o objetivo de investigar morbidade e mortalidade perinatal infantil, só que as pessoas foram crescendo e eles continuam acompanhando, tá? Então, esse estudo de coorte, ele pode ser também chamado de estudo de incidência, de segmento, prospectivo, longitudinais. São nomes que vão aparecer aí na literatura. E a sequência lógica é essa aqui, né? Início, população sob risco, ou seja, uma população que não tem a doença, mas tem a probabilidade de ter. Isso é população sob risco. Eu vou medir as características, né, dos participantes na linha de base. Depois eu vou fazer o segmento dessa população ao longo do tempo, tá? Para isso, então, eu vou ter que ter uma vigilância dos desfechos, né? Talvez fazer novos exames e novas entrevistas. Por exemplo, eu estou estudando a incidência de depressão, tá? Então, lá na linha de base, eu colhi uma história clínica dessa pessoa, né? Apliquei alguns testes para depressão. Tem testes, né, gente? Questionários padronizados para identificação de depressão e ansiedade. Vários testes. Alguns mais complexos, outros menos complexos, mas que dão conta de identificar, né? Que tem uma sensibilidade e especificidade definida como qualquer outro teste, né? Então, eu posso fazer isso lá no início, né, e ver a ocorrência de episódios de depressão nesses indivíduos, tá? E aí depois eu vou acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo, daqui a um tempo ele vai voltar, vou reaplicar aqueles testes e ver o que mudou, né? Então, no estudo de coorte, eu tenho que estar revendo esses participantes ao longo do tempo. O estudo lá dos médicos ingleses sobre o tabagismo, né? O jeito que o estudo foi desenhado, não havia necessidade de voltar a conversar com aquelas pessoas que estavam participando do estudo, né? Porque o desfecho definido foi morte e a causa da morte. E essa causa da morte era detectada, né, ou conseguida nos atestados de óbito. Então, Dow e Hill, eles pegaram ali, identificaram no início quem fuma e quem não fuma, né, e a quantidade de cigarros fumados, e pelos atestados de óbito de médicos, eles foram identificando quem morreu e quem não morreu, e olhava a causa, né? Algumas pessoas desse estudo deles pode ter mudado a prática? Pode. Uma pessoa pode que era fumante, né? Anos depois dele ter mandado aquela informação, ele parou de fumar. E acabou que ele não morreu de câncer, morreu de outra coisa. Os pesquisadores não tinham essa informação de mudança da exposição, tá? Essa mudança pode impactar o resultado. Depois nós vamos ver isso, por quê. Mas o fato é que, independente dessas possíveis mudanças de hábito, no final das contas, eles conseguiram demonstrar com muita clareza, né, que havia relação entre câncer de pulmão e doença isquêmica do coração com o fato da pessoa fumar. E que esse risco aumentava com a quantidade de cigarros fumados, né? Gente, pensar que nessa época começou o estudo, não estava estabelecida essa história que o cigarro estava associado ao câncer e à doença cardiovascular.
Isso só foi reconhecido, por exemplo, pela justiça na década de 80, quando as empresas de cigarros começaram a ser condenadas pela questão do câncer e outras doenças causadas pelo cigarro, né? Então, naquela época onde Dói e Rio começaram a fazer estudo, não se tinha evidências claras e fortes de que o cigarro efetivamente estava ligado ao câncer e à doença cardiovascular, porque são doenças de evolução lenta, né? Muito lenta. O câncer de pulmão pode evoluir silenciosamente durante muitos anos. Bom, então esses estudos vão ter essa característica: medidas de características na linha de base, segmento da população, para identificar os desfechos, né, que pode ser a ocorrência da doença, ou a mudança de um marcador biológico, ou o óbito, o desfecho que foi estabelecido. E comparar as ocorrências das pessoas sem essas características de interesse, expostos e não expostos. Bom, o desenho esquemático seria isso, ó. Eu tenho aqui um grupo de pessoas saudáveis, sem a doença, sem câncer. Entre essas pessoas tem fumantes e não fumantes. Eu vou acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. Oi? Oi? Ah, não, tá alguém tá... Gente, assim não vai ser incorporado. Já vai ter vacinação da gripe aí, ó. Gente, fecha o microfone aí. Ó, então vamos lá. Uma população, pessoas saudáveis, sem a doença. Aqui eu identifico quem fuma e quem não fuma. Acompanho ao longo do tempo e vou medir a incidência do câncer de pulmão. E vou comparar essa incidência entre os fumantes e os não fumantes. Se o cigarro realmente se fumar está associado a ter câncer de pulmão, o que eu espero ver nessa comparação de incidência? Qual a incidência que vai ser maior? A dos fumantes ou dos não fumantes? A dos fumantes. Então, se a incidência dos fumantes for maior que a dos não fumantes, né, pode ser então que o cigarro tenha um papel na ocorrência do câncer de pulmão, né? Então, essa incidência, elas vão ser medidas, né? A medida de incidência é a taxa de incidência, né? Eu vou dividir o número de pessoas que adoeceram, né, nos dois grupos, né, fumantes e não fumantes, e vou pegar então o número dos que adoeceram entre os fumantes e dividir pelo total de fumantes. Vou pegar o número dos que adoeceram entre os não fumantes e dividir pelo total de não fumantes. Aí eu vou calcular a taxa de incidência. Eu espero que essa taxa de incidência seja maior no grupo exposto, né? Se for igual ou menor, quer dizer que aquela exposição não tem nenhuma probabilidade de ser causa, né? Bom, então, para comparar a incidência, né, dos indivíduos, eu vou fazer em um fator de risco, né, para a gente comparar essas incidências. Eu vou pegar esse indivíduo exposto, né, ao risco e comparar a incidência nele, desse grupo, com o grupo não exposto, tá? Então, os indivíduos da coorte são identificados, monitorados e classificados em cada momento, como exposto ou não exposto. Lá no início, então, eu faço isso aqui, né? Eu defino quem é exposto e quem não é exposto. Ao fim do tempo, né, do que eu programei do estudo, eu vou medir, né, a incidência da doença vai ser estimada nos dois grupos. Então, aí eu vou comparar essa incidência, tá? Gente, nos estudos de coorte, esse, por exemplo, que é feito no ELSA, no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, a cada vez que o participante volta para passar por questionários e exames, também é identificada as mudanças de comportamento. Então, se a pessoa deixou de fumar, ela fumava, ela deixou de fumar. Isso está lá anotado. E na hora da análise de longo tempo aí, vai ser considerado qual que é o efeito da pessoa que deixou de fumar, né? Então, nós já temos estudos que mostraram isso. À medida que a pessoa deixa de fumar, ao longo do tempo, o risco dela vai diminuindo. Então,
se eu deixei de fumar hoje, no próximo ano, meu risco não vai ser muito diferente do risco que eu tenho hoje. 5 anos depois, já caiu um pouco. 10 anos depois, já caiu mais. 20 anos depois, já caiu muito mais. Então, quando tem essa mudança de comportamento no estudo de coorte, isso também sendo identificado, isso também vai entrar na comparação. Se o fato de ter deixado de fumar mudou a incidência de câncer de pulmão, por exemplo. Tá? Então, o estudo de coorte ele é muito complexo, ele é caro, ele é demorado, mas ele fornece uma quantidade de informação que os outros estudos não conseguem fornecer. As exposições, quando a gente fala de exposição, pode ser qualquer coisa, ambientais, né, radiação, exposição ocupacional, comportamentos, fazer atividade ou não fazer, né, características biológicas, o nível de pressão, de colesterol, e características socioeconômicas, educação, renda, né, entre outras coisas, tipo de trabalho. Aqui, quando eu estou pensando nessa relação entre as exposições e os desfechos, o desfecho pode ser a mortalidade, né, geral ou específica, a incidência da doença, mudança ao longo do tempo de marcadores biológicos, né, como, por exemplo, pressão, colesterol, marcadores de inflamação, qualquer coisa que você possa medir ali, tá? Nessa relação entre exposição e desfecho, tá, tem os fatores principais que eu estou estudando, tem aquilo que a gente chama de fator de confusão e o que chamam fatores modificadores de efeito. O que nós estamos falando aqui? Quando, por exemplo, eu estou estudando o efeito do cigarro com relação ao infarto agudo do miocárdio, além do cigarro, eu tenho outras coisas que estão associadas, por exemplo, a idade. Então, na hora que eu faço a comparação, eu tenho que lembrar que aquele resultado pode estar sendo influenciado por fatores de confusão. E eu tenho que separar esses fatores. Porque se os fumantes também são mais velhos, né, do que os não fumantes, eu tenho que pensar, bom, mas a diferença que eu estou vendo é porque fuma ou é porque é mais velho? Ou qual que é o papel de cada um dos fatores, fumar e a idade, no aumento da mortalidade? Felizmente, a gente tem técnicas estatísticas que conseguem fazer essa separação. No estudo de coorte, né, eu posso ter a exposição e o desfecho, uma mesma condição pode ser, no momento, o desfecho e no outro momento, a exposição. Eu posso fazer um estudo sobre a dieta e a atividade física visando a incidência de obesidade. Então, aqui, a dieta e a atividade física são as exposições e o desfecho é a obesidade. Mas eu também posso fazer um estudo de associação dos níveis de obesidade com a ocorrência de câncer. Aqui, a obesidade passou a ser exposição e o desfecho é o câncer. Tá? Então, uma mesma condição, ela pode ser hora exposição, hora desfecho, depende do estudo que eu estou fazendo. E no estudo de coorte, todas essas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo, né? Daí a complexidade e também a riqueza do estudo de coorte, né? Que ele responde essa pergunta fundamental. Os indivíduos expostos têm maior risco de desenvolver a doença? Essa é a pergunta fundamental que a gente responde com o estudo de coorte, né? Se aqueles indivíduos que estão expostos têm um risco maior de adoecer do que os não expostos. Então, o desenho de estudo ele segue essa ideia aqui, né? Eu pego uma população de referência. Nessa população de referência, eu vou escolher um grupo que vão ser os participantes do estudo. A Universidade Federal de Minas Gerais deve ter lá de professores e funcionários, sei lá, 20 mil pessoas. Estou chutando aqui, tá? Bom, no estudo de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, da UFMG, participam cerca de 3 mil professores e funcionários. Tá? 3 mil professores e funcionários. Então, esses que são os participantes, né, eles não são uma amostra aleatória da população. Tá? Nesse caso, desse estudo de coorte especificamente, e muitos outros,
Isso aqui não é uma amostra aleatória da população, nem é a população inteira, né? Eu estou fazendo um estudo com voluntários, pessoas que se voluntariaram para participar do estudo, né? Claro que essa questão do voluntariado pode ter impactos no estudo, né? Muitas vezes vão vir pessoas, ou porque já estão mais doentes, ou porque têm muito cuidado com a saúde, e vão entrar nesse estudo. Então, esses possíveis vieses também vão ser tratados durante a análise. Se identificado como viés, né, alguns dos resultados podem não ter validade. O importante do estudo é que todos esses estudos, qual que é o objetivo? É extrapolar o estudo para a população. Mas, às vezes, a população estudada não é uma representação fiel da população. Então, pode ter diferença do que vai acontecer no estudo e do que vai acontecer quando se aplicar aqueles conhecimentos na população. Apesar dessas dificuldades, a gente vê que esses estudos conseguem gerar informações e conhecimentos que depois podem efetivamente ser aplicados na população. Com esse estudo, por exemplo, feito agora no Brasil, o ELSA, uma das necessidades deles é que quase todos os dados sobre doença crônica que a gente usava no Brasil vinha da Europa e dos Estados Unidos. A gente não tinha estudos com a população brasileira. Então, o ELSA tem essa grande importância de fazer um grande estudo de coorte com a população brasileira, né, com características próximas, né, da população geral brasileira. Com isso, então, a gente tem mais informações adequadas para a nossa população, mesmo com essas imperfeições que pode ter aqui na escolha ou no voluntariado das pessoas que vieram participar do estudo. Tá? Então, começa com estabelecendo a população de referência, dali vão sair os participantes do estudo, e os participantes do estudo de coorte, para cada uma das testes de hipótese que o estudo vai fazer, os indivíduos vão ser classificados como expostos e não expostos. Então, para o tabagismo, eu vou ter um grupo de pessoas expostas. Para a obesidade, vai ser outro grupo, e alguns deles podem também, né, alguns vão ser obesos e fumantes, outros vão ser obesos, mas não são fumantes, outros vão ser, não são fumantes, mas são obesos, e assim por diante, né? Então, para cada um das associações, eu vou ter grupos de expostos e não expostos, e tem pessoas que vão ser expostos para algumas exposições e não vão ser para outras, né? E essa mistura toda vai sendo resolvida na hora da análise. O fato que eu vou medir entre os expostos, quem adoeceu e quem não adoeceu. Entre os não expostos, quem adoeceu e quem não adoeceu. E essa eu vou comparar o quê? A incidência da doença entre expostos com a incidência da doença entre não expostos. Quando eu falo em incidência, estou falando de taxa de incidência, né? Coeficiente de incidência, que é o risco da pessoa adoecer durante aquele tempo de acompanhamento. Bom, no estudo aí de diferentes estudos, a população de referência é diferente, né? A população, nesse estudo de Framingham, né, foi a população de Framingham. Em Pelotas, é outra população. Nesse outro estudo aqui, eu posso também fazer estudos em grupos mais restritos, né? Esse aqui é só com enfermeiros, e esse aqui, né, o ELSA, é feito só com funcionários e professores dessas universidades. Tem um outro estudo importante, chama Whitehall. A Whitehall está aqui, ó, que é o estudo inglês, que foi feito com funcionários civis do Reino Unido, né? Então, todos eles eram funcionários do governo do Reino Unido. Aqui são funcionários de universidades federais e centros de pesquisa. Federais não, tem a USP estadual, né? Então, são selecionados, né, essa população, são selecionados para participar do estudo, né? E aí as diferentes exposições, né, que a gente pode avaliar, né? E vai acompanhar essa população para poder vai avaliar nessa população a ocorrência da doença e comparar, tá? Então aqui, ó, a minha população de referência
foram essas diferentes populações, população geral de uma cidade, populações de determinada profissão ou determinado tipo de trabalho, né? Eu seleciono essa população. Eu posso também ter uma população que eu escolhi baseada na exposição, tá? Então, eu posso partir, né? Por exemplo, isso pode ser uma coorte, é muito comum isso em coorte de trabalhadores, né? Tem algumas exposições específicas, então vou numa empresa que trabalha com amianto, né? Que é o asbesto. O asbesto está associado a um tipo muito grave de câncer, né? É o mesotelioma. Então, eu posso fazer esse estudo, a minha coorte vai ser uma coorte de trabalhadores com asbesto. Aí eu vou ver o que acontece, vou ver o quanto que a quantidade de exposição impacta, né? Quem trabalha em qual setor da produção do amianto que vai ter mais, ou vai aparecer mais câncer. Eu posso fazer vários tipos de exposição. E posso também comparar, por exemplo, a mortalidade por mesotelioma nessa população que trabalha com asbesto com a população geral, né? Qual que é o risco de morrer na população geral e o risco de morrer por câncer, por esse tipo de câncer nessa população, né? Para isso eu tenho que conseguir calcular a incidência nessa população e comparar com outros incidentes. Bom, qual que é a forma de comparação básica? Então tem isso aqui, ó. Vou fazer a análise quantitativa, né? Eu tenho aqui expostos e não expostos, e aqui doentes e não doentes. Então, eu vou ver aqui, ó, expostos. Aqui é o total de expostos, aqui são os expostos que adoeceram, aqui os expostos que não adoeceram. Aqui embaixo eu tenho os não expostos, aqui são os expostos, os não expostos que adoeceram, e aqui os não expostos que não adoeceram. Aqui é o total de expostos, total de não expostos. Eu vou calcular a incidência, não é? Incidência é total de casos sobre a população. Então, aqui, eu posso calcular a incidência da coorte inteira, tá? Vai ser a incidência aqui dos expostos, né? Eu posso calcular inteira e posso calcular de expostos e não expostos. A de expostos, tá? A incidência é... Vou trocar isso aqui, né? A mais C está certo, né? Está falando da população total. A população total, juntando expostos e não expostos, eu vou ter aqui A mais C dividido por N. A mais C são os que adoeceram, né? Expostos e não expostos que adoeceram, dividido pelo total da coorte, tá? A incidência dos não expostos, tá? A incidência entre os expostos e não expostos, a incidência entre os expostos vai ser o quê? Número de doentes entre os expostos sobre o total de expostos. Então, aqui vai ser a incidência entre os expostos. E aqui vai ser a incidência entre os não expostos, né? Total de não expostos que adoeceram, dividido pelo total de não expostos. A comparação que a gente faz, então, gente, para medir a força da associação, é o que a gente chama de risco relativo. Então, num estudo de coorte, eu posso calcular a incidência e eu tenho várias maneiras de comparar a incidência. Uma das principais que a gente usa outras, que depois nós vamos ver, é fazer o risco relativo. O que é o risco relativo? É a divisão da incidência entre os expostos pela incidência entre não expostos. Gente, se essa conta aqui der um valor de 1, o que significa? Se eu tiver um risco relativo igual a 1, o que isso significa? A incidência é a mesma dos dois. A incidência é igual. Portanto, aquele fator não modifica a probabilidade da pessoa adoecer, né? Porque expostos e não expostos têm o mesmo risco de adoecer, né? E se o resultado dessa conta for 3, o que quer dizer? A incidência entre os expostos é 3 vezes maior que entre os não expostos. Então, o fator influencia. Isso. Vai dizer que o risco relativo é de 3. Quer dizer, a exposição multiplica por 3 a probabilidade da doença acontecer. Tá? Só
o fato de ter um risco relativo alto, por si só, não estabelece que é causa, tá? Mas estabelece que tem uma associação. É claro, gente, que essa associação tem que ser demonstrada estatisticamente, né? Então, eu posso ter um risco relativo de 3, mas eu tenho que fazer um teste para ver se aquela diferença é estatisticamente significante, tá? Então, nós vamos lá no primeiro período, a gente trabalhou com esse negócio da significância, usando o intervalo de confiança da estimativa amostral, né? E também fazendo o teste do Q². Vocês lembram disso, não lembram? Aí, gente, vocês lembram que existe Q²? Vou lembrar que a gente vai precisar dele, tá? Então, esse resultado aqui, eu tenho que testar estatisticamente para ver se ele realmente, aquela diferença que eu encontro, é estatisticamente significante. Por exemplo, se eu achar aqui um valor de 1,3, um risco relativo de 1,3, esse risco pode mostrar que é uma relação entre a exposição e a doença? Hein, gente? Acho que não. É muito baixo, não? A influência é muito baixa. Ou não faz Você diferença pensar o qualquer? seguinte, olha bem, se você tivesse uma doença, né, que tem um fator que aumenta o risco em 30%, você acharia que isso é desprezível? Ah, não. Não é Não, desprezível. né? Não é desprezível. Então a gente vai ver que, principalmente em doenças crônicas, às vezes tem vários fatores que têm um risco relativo que não é muito grande, mas eles agem em conjunto. Então, aqueles pequenos efeitos somados, né, aumentam muito o risco da pessoa. Bom, mas é isso então. Primeiro eu meço o que a gente chama de força da associação, que é feita pelo risco relativo. Mas não basta olhar só o risco relativo, eu tenho que fazer o teste estatístico para verificar se aquela diferença é estatisticamente significante. Tá? Aí eu posso usar o Q², eu posso usar uma regressão logística, tem N testes para isso, tá? Mas eu tenho que ter as duas coisas. Então eu vou ter que quantificar a diferença, quantificar, né, a incidência, depois fazer o risco relativo e vou fazer o teste para ver se esse risco relativo ele é estatisticamente significante. Se existe associação estatística, isso por si só não define que é causa. Aí nós vamos ver mais adiante quais são os critérios para a gente estabelecer causalidade. Né? Hoje a gente não tem dúvida mais do efeito do cigarro sobre o câncer de pulmão. Mas isso aí é porque há vários requisitos, né, para definir causalidade estão postos ali. O primeiro deles, o que é absoluto, é a relação temporal. Para uma coisa ser causa de outra, ela tem que ocorrer, a causa tem que ocorrer necessariamente antes do efeito, senão não pode ser causa. Né? Bom, então, gente, isso aqui, ó, risco relativo, força de associação, guarda essa ideia que nós vamos usar muito, tá? Então, aqui, ó, medidas da ocorrência de doenças, incidência entre expostos, Prof, doente, oi, pode falar. rapidinho. Você pode repetir para mim, por favor? Quando você fala que a gente vai quantificar a incidência, depois a gente vai medir o risco relativo. E a partir do valor do risco relativo que a gente vai ver se essa medida é significativa, Estatisticamente, é isso? porque olha só, aqui eu calculei as incidências, né? A incidência entre expostos e não expostos. Uma das formas de eu comparar isso é calcular o risco relativo. Tem outras, tem o risco atribuído populacional, nós vamos ver isso depois. Mas o que dá para a gente, o que a gente chama força da associação, é o risco relativo, porque ele mostra para a gente qual que é o impacto da presença do fator sobre a incidência da doença. Então, quando eu falo o risco relativo é de 2, eu estou dizendo a presença da exposição dobra a probabilidade da doença ocorrer. Né? Então, primeiro eu tenho que calcular as incidências entre expostos e não expostos, depois eu posso calcular aqui o risco relativo, que nos dá o quê? Força da associação, tá? Nós vamos ver depois
que a gente usa outros cálculos, outros conceitos, para pensar o seguinte: qual que é o impacto da retirada desse fator de risco da população? Ó, vamos intuitivamente, eu falo para você o seguinte, ó, o fato da pessoa fumar aumenta o risco de câncer de pulmão em 5 vezes. E uma pessoa que trabalha, né, na produção de urânio, uma pessoa que exposta ao urânio, o risco de câncer de pulmão aumenta 20 vezes. Tá? Qual desses dois fatores você acha que seria mais importante de ser retirado da população para evitar o câncer de pulmão? O que se teria maior impacto? A retirada do cigarro ou a retirada do urânio, da exposição ao urânio? Da exposição ao urânio. Quem concorda, gente? Ô, gente, não é prova, não é só pra gente... Pra eu não falar sozinho. A colega falou, eu acho... Porque a exposição dele diária ao trabalho é muito tóxica e pode causar. Mas o cigarro também, mas eu acho que o cigarro seria mais a longo prazo, sabe? Não sei. Eu acho que mais do urânio também. Porque a força da associação do urânio é muito maior do que a força da associação do cigarro, né? O cigarro aumentou 5 vezes o risco, o urânio aumentou 20 vezes. Não é isso? Só que, na verdade, o cigarro é mais importante. Nós vamos ver isso depois com calma. Porque, gente, a força da associação ela está relacionada só com esse grupo, né? Que tem essa comparação entre quem tem e quem não tem a doença, né? A força da associação, sim. Mas o que acontece, gente? Vocês conhecem alguém que fuma? Vocês conhecem alguma pessoa que fuma? Sim. Sim. Alguém conhece alguém que está exposto a urânio? Não. Então, esse é um conceito importante, que nós vamos voltar nele muitas vezes. Um risco mais baixo, mas presente em muitas pessoas, vai gerar mais casos da doença do que um fator de risco que tem um risco muito alto, mas a exposição é rara. Né? Quer dizer, o risco individual, quando eu pego quem fuma e quem está exposto ao urânio, o risco individual de quem está exposto ao urânio é muito maior do que o risco de quem fuma. Mas em termos de ação de saúde pública, eu vou salvar muito mais vidas se eu retirar o cigarro do que se eu tirar a exposição ao urânio. Porque tem muito poucas pessoas que trabalham expostas ao urânio, enquanto a gente tem no país uma proporção aí de quase 12% de pessoas que fumam. Né? Essa ideia ela é muito importante na saúde pública, né? Que o risco individual ele não é necessariamente o que vai definir a incidência populacional. Então, risco baixo com muitas pessoas gera mais casos da doença do que um risco individual muito alto, mas que poucas pessoas estão expostas a ele. Tá? Claro que é importante verificar o risco individual, né? Para o cara que trabalha lá no urânio, é importante saber o quanto que aumenta para ele ter as medidas de proteção adequadas, o tempo que ele pode ficar lá. Todo mundo que trabalha com radiação usa assim, no jaleco, pendurado na roupa, um aparelhozinho que vai mostrando a acumulação de radiação que ele está recebendo, né? E com aquele aparelho ali, ele pode perceber se ele, né, ele pode ter que parar de trabalhar um tempo naquilo, mudar de área, por quê? Ele tem uma exposição nociva, tá? Mas em termos de saúde pública, a gente não pode pensar só no risco individual, a gente tem que pensar no impacto daquilo na população. Então, às vezes, um risco menor, muito presente, ele vai gerar mais casos que um risco muito alto, mas com poucas pessoas expostas. Bom, mas a ideia do risco relativo está clara para todo mundo, gente? Enquanto a forma de comparar as incidências?
Tá sim, hein? Valeu. Então aqui, ó, estou fazendo a mesma coisa, né? Eu tinha aqui as duas incidências, expostos não expostos, tá? Então, a medida da força de associação entre a exposição e a ocorrência da doença compara a taxa de incidência entre os expostos e a taxa de incidência entre os não expostos. E compara como? Fazendo uma razão entre as duas taxas, né? Por que eu chamo de razão? Quando eu faço uma divisão que o numerador não está contido no denominador, eu chamo isso de razão. Toda divisão é uma razão, mas nem toda razão, toda proporção é também uma razão, mas nem toda razão é uma proporção. Aqui não é uma proporção, né? Que o numerador não está contido no denominador. Ele vai me dar aqui o risco relativo, que mostra o quê? Quantas vezes o risco aumenta pela presença do fator de risco. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Incidência de diabetes em obesos vai ser de 7,6 por 10 mil. Incidência de diabetes entre não obesos, 1,3 por 10 mil. Tá? Então, eu vou fazer essa razão aqui das incidências. Incidência de diabetes entre obesos dividido pela incidência de diabetes entre os não obesos. 7,6, 1,3. Isso dá um risco relativo de 5,8. Né? Então, o risco de ter diabetes é 5,8 vezes maior entre os obesos do que entre os não obesos. Então, o risco relativo mostrando o quanto que a presença de obesidade aumenta a probabilidade da pessoa ter diabetes. Tá? Bom, o estudo de Framingham também, como é que ele foi feito? O objetivo era avaliar os fatores de risco, né? Começou com uma população de 5.209 pessoas, indivíduos de 30 a 60 anos de idade. Tá? Mesma história, eu vou pegar aqui, ó, fumantes e não fumantes, vou acompanhar ao longo do tempo e vou ver quantos ficaram doentes entre os fumantes e quantos ficaram doentes entre os não fumantes. Aqui, ó, de 5 fumantes, 3 ficaram doentes. De 5 não fumantes, só 1 ficou doente. Então, isso aí vai me permitir que eu faça a comparação, né, desses resultados. Uma coisa importante do estudo de coorte é que eu posso estudar mais de uma exposição relacionada à mesma doença, né? Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio pode ter a colaboração do nível de colesterol, da obesidade, da idade, né, da pressão arterial. Então, todas essas exposições estão associadas ao mesmo desfecho. E eu posso estudar todas elas ao mesmo tempo. E, inclusive, depois separar o efeito de cada uma. Né? Qual que é no resultado final, qual que é o papel da pressão alta, do colesterol alto, da obesidade, do sedentarismo. Tá? Então, permite que eu estude mais de uma exposição ao mesmo tempo relacionada à mesma doença. Também me permite estudar mais de um desfecho relacionado à mesma exposição. O estudo de coorte tem uma riqueza muito grande. Como eu falei, é demorado, é caro, é complexo, mas ele dá uma informação que nenhum outro estudo observacional vai dar. Né? Então, eu posso ao mesmo tempo estudar diversas exposições e diversas doenças. Eu posso ver, o cigarro está associado só ao câncer de pulmão? Não. O cigarro está associado ao câncer de pulmão, ao infarto agudo do miocárdio, a outras doenças do coração, a doenças respiratórias, né? Então, o cigarro está associado a vários desfechos. E tem várias outras exposições que também estão associadas ao câncer de pulmão, né? Então, no estudo de coorte, eu posso estudar ao mesmo tempo vários desfechos e várias exposições. Vai gerar uma quantidade de conhecimento muito grande. Então, as vantagens do estudo de coorte, né? A observação do tempo de forma sequencial, né, que me permite pensar em causalidade. Eu calculo diretamente a incidência, eu meço realmente o risco. Né? Uma exposição pode estar associada a mais de um desfecho, né? Então a mesma exposição pode estar associada a várias doenças. Então, ele permite
estimar os efeitos de uma mesma exposição sobre a incidência de várias doenças, né? É possível estudar muitas exposições ao mesmo tempo. O Framingham é um exemplo disso, né? Estudava ali tudo junto, né? Tabagismo, índice de massa corporal, colesterol relacionado a diferentes doenças. Doença cardíaca, doença cerebrovascular, insuficiência renal, tudo ao mesmo tempo. Exposições mudam ao longo do tempo, né? E, por exemplo, fumante para de fumar. E isso pode ser atualizado no estudo, né? Eu dei exatamente esse exemplo, né? No estudo longitudinal, você pode ver o que acontece, qual que é o impacto, por exemplo, de uma pessoa deixar de fumar. Uma pessoa que fumou durante 10 anos, deixou de fumar, e como é que isso vai impactar o risco dessas pessoas ao longo do tempo. E outra coisa muito importante desses estudos, esses grandes estudos, são estudos pares, que é a estocagem de material biológico para estudos futuros, né? Então, todos esses estudos de coorte mais modernos, eles escolhem muito material biológico, né? Então, células do sangue, separa isso em soro, em plasma, em células separadas. Por quê? Dessas células e desse material todo, você pode, depois, novas doenças que venham a ser descobertas, primeiro, você pode verificar se já existia naquela população, né? E daqui a pouco descobre-se uma proteína lá, marcadora de um câncer ou de um evento cardiovascular que não existia na época, que não era conhecida na época que o estudo foi feito, né? Mas como você tem material biológico guardado, você pode voltar lá atrás e fazer aquele exame e comparar aquele exame da época onde foi coletado, né? Eu vou fazer o exame agora, mas esse material foi coletado lá no início do estudo. Então, eu posso identificar, numa parte da população, por exemplo, quem tinha e quem não tinha essa proteína e ver o efeito dessa proteína em algum desfecho. Então, esse estoque de material biológico que é feito nos estudos de coorte é extremamente valioso para os estudos futuros, né? Então, ele permite que você venha a estudar doenças ou desfechos que não eram conhecidos antes, que não eram nem diagnosticados, e que passam a poder ser identificados posteriormente, e a gente pode fazer um estudo de coorte, né, que a gente chama de coorte não concorrente, mesmo com tudo tendo acontecido no passado, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Desvantagens: custo alto, operacionalização muito complexa, amostra em geral muito grande possibilidade de viés por perda de acompanhamento, né? Gente que deixa de comparecer, e você perde o acompanhamento dela. E o estudo de coorte, ele é pouco adequado para estudar doenças raras ou com tempo muito longo de indução. Por quê? Se a doença demora muito tempo a ocorrer, a minha coorte vai ter que durar séculos, né? Para eu poder acompanhar aquele tudo lá. Então, doenças muito raras, e até eu acumular número suficiente para fazer uma comparação, pode levar muito tempo, porque a doença é muito rara. Então, estudo de coorte não é bom para doença rara. Depois nós vamos ver qual estudo que é bom para doença rara. As limitações do estudo: é pouco prático, né, para as doenças crônicas raras, vai precisar de muito tempo para isso. Ele é muito longo, né, você pode ter perda, e ele custa muito caro, tá? E quando eu tenho perda de segmento, eu perco a informação de algumas pessoas, isso diminui a precisão da minha avaliação da incidência. A outra coisa que também é importante, uma limitação, é se a identificação da doença, né, que eu estou procurando for muito difícil, né? Então, se eu não tenho como obter aquela informação, o estudo também vai ter um problema. Então, isso é outra limitação. Quando eu tenho perda de comunicação com o paciente, às vezes a pessoa morre e você não consegue descobrir a causa, que não tem acesso ao prontuário. Esse estudo, hoje, porque, por exemplo, a parte que é feita aqui em Belo Horizonte, os pesquisadores já têm estabelecido, né, um contato com os hospitais. O participante, né, ele já dá, quando ele entra, ele autoriza
que o projeto tem acesso às suas fichas hospitalares e ao atestado de óbito, né? E assim eles conseguem evitar um pouco das perdas de informação, né? Garantindo aí a validade do estudo, tá? Os outros tempos de limitação é o longo tempo, perda de segmento, e se essa perda ela é seletiva, né? Os doentes deixam de vir mais do que os não doentes, isso pode enviesar o resultado. As perdas são diferentes. As perdas são diferentes entre os que ficam, né? Então, as pessoas que se perdem, que saem do estudo sem informação, elas são grupos que não representam o conjunto todo. Então, talvez pessoas mais doentes saiam mais do estudo, ou pessoas mais pobres saiam mais do estudo, porque ela não tem condição, ela muda muito, ou ela não vem, não tem como ir na clínica da pesquisa, etc. E isso pode enviesar o resultado, né? Porque essas pessoas, se essa perda é diferencial, né? Se ela não tem as mesmas proporções que tem na amostra, essas perdas podem enviesar os resultados, tá? Então, Oi. Essas perdas de segmento são as pessoas que vão saindo do estudo ao longo do tempo, né? Isso. Ou que morrem e você não consegue identificar a causa da morte. Você não sabe. Se você não sabe a causa, você não vai poder relacionar, né, com a exposição que você estava vendo lá. Tá? Então, assim, as perdas são um problema sério, que sempre ocorre nos estudos, mas e à medida que o estudo vai se prolongando, as perdas vão aumentando. Tem as perdas por morte com tudo registrado, que aí ok, esses caras estão dentro da análise normalmente. Mas aqueles que você perde o contato, aí isso aí vai impactando os resultados. Diz que se isso for muito grande, você tem que rever muito das suas. Dali para frente, você vai ter que ver com mais cuidado os resultados. Porque o seu grupo de comparação ele já está muito diferente do inicial, né, que perdeu. Às vezes você perde mais de. Se você perdeu igualzinho em termos de proporcionais, expostos e não expostos, doentes e não doentes, não tem problema. Mas as perdas não são assim. Geralmente elas se concentram em determinada categoria de pessoas, né, de grupos lá que estão sendo estudados. Ops, foi perfeito. Acabou. Não. Né? Então, aqui, as limitações da pessoa identificada no desfecho sabe que o participante. Isso é outra coisa importante, porque na hora que você vai estudar o desfecho, né, muitas vezes a pessoa que está fazendo o exame para poder fazer o diagnóstico conhece a exposição. Então, nesses estudos, a gente tenta fazer o seguinte: quem vai fazer, por exemplo, quem vai dar o diagnóstico, não sabe quem foi exposto ou não exposto. Mas isso nem sempre é possível, né? Porque é uma coorte, você está acompanhando há muito tempo, as pessoas acabam conhecendo, sabendo, já viu as fichas de muita gente, né? Mas o ideal é que quem vai fazer o diagnóstico para ver se ocorreu ou não ocorreu o desfecho, não saiba qual era a exposição, porque isso pode influenciar. O cara pode examinar com mais cuidado o exposto do que o não exposto. Até porque você sabe, a expectativa é que a exposição aumenta o risco da doença, né? Então, se o médico que está examinando sabe quem é exposto e quem não é exposto, ele sabe que quem foi exposto tem maior risco de desenvolver o câncer, por exemplo, ele vai ter mais cuidado, né, para procurar a doença, se ele souber quem é exposto e quem não é exposto. Quando ele não sabe, ele vai tratar os dois igualmente, né? A gente espera que o tratar igualmente seja fazer o exame bem feito nos dois, né? Mas se ele sabe que um foi exposto, naquele ele pode caprichar mais. Ele fica, não, esse cara foi exposto, eu não posso deixar passar esse câncer aqui. Então eu vou ver ele mais vezes, eu vou gastar mais tempo com ele. E isso também pode enviesar o estudo, tá? Esse longo tempo de acompanhamento também é um desafio. Isso aqui é só para a gente ver no estudo, tá? Esse aqui é o estudo do Elvis, em Belo Horizonte, né? Ele começou aqui em 2008 a 2010, foi a coleta dos dados na linha de base. Depois, a cada 3 anos, a turma volta para fazer todos os exames, ou parte dos exames, e às vezes faz novos exames, tá?
Então, aqui, ó, as exposições mensuradas no início, por exemplo, tabagismo, sedentarismo, escolaridade, renda, ocupação, né? Depois, as doenças incidentes, né? Por exemplo, diabetes. Esse estudo ele foi todo focado em doença crônica não transmissível. O objetivo dele é estudar doença crônica não transmissível. Aqui nós já vimos, né? Só ver os efeitos. E finalizando, deixa eu ver a hora aqui, gente. Ixi, já são 11h27. Então, o corte histórico ou não concorrente, a gente vê na próxima aula. Gente, o que é importante agora? Né? Eu dei uma passada geral no estudo de coorte. Muito importante vocês pegarem lá o capítulo do Gordes, estudarem, lerem, né? E também ver os exercícios. Tentar responder aquelas perguntas que estão lá. Tá? Na próxima aula a gente termina essa parte da coorte. Vamos ver o estudo de caso controle, tá? E depois nós vamos aprofundar, usando esses dois estudos, nas questões, principalmente de coorte, nas questões de incidência e as outras maneiras de usar esse dado, como o risco atribuível à exposição, o risco atribuível populacional, como é que a gente usa esse risco atribuível populacional para poder definir intervenções, né? Aquela que traz mais e melhor efeito, nem sempre é a de maior risco. A gente vai também ver como é que a gente usa o risco atribuível à exposição, por exemplo, para calcular a eficácia de vacinas, né? A eficácia de vacina é calculada com o risco atribuível à exposição. Então, nós vamos entender esses indicadores que eu estou falando aqui, o risco atribuível, e a forma como é que ele é usado em diferentes aplicações. Tá bom? Gente, então, por favor, é importantíssimo ler no Gordes agora, para poder ver os detalhes todos, e fazer os exercícios. Aí eu tenho certeza que isso vai ficar bem sedimentado para vocês. Tá bom? E Beleza. aí, depois que a gente acabar de ver essa parte mais teórica, a gente vai fazer uma série de exercícios também, tá? Para a gente aprender a fazer os cálculos e interpretar. Mas primeiro tem que dar essa parte teórica. Então, gente, até segunda-feira, né? Nos vemos novamente por aqui. Tá bom? Até, prof. Bom resto de semana. Vocês também, gente. Tchau, tchau, Henrique. Obrigada. Lembrem-se, Tchau, cuidem-se Henrique. bem, né? Cuidem-se bem, porque nós ainda estamos numa fase difícil. Tá bom? Gente, eu vou parar aqui a gravação. Todo dia nós para a gravação assim, crente. A mãozinha não aparece. Eu não consigo parar a gravação.